Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Eu sou Keite Cavalcante, estrategista política, palestrante e cofundadora da Estratégica, agência de comunicação e marketing político. Meu amor, hoje eu tô aqui nos estúdios com a vereadora Cari Santos, do PT. Ela é a mulher mais jovem eleita pelo partido aqui no Recife. Nascida e criada na Mangueira, periferia da cidade, ela carrega na sua trajetória a defesa pela educação pública, pelos direitos das mulheres, pela classe trabalhadora. Ela também é vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Cari é conhecida pela comunicação direta e popular nas redes sociais, onde ela começou a se destacar como comunicadora política. Aqui no programa hoje, Cari Santos. Cari, seja bem-vinda. Oi, Kate, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim falar com uma mulher que entende política, que entende estratégia, que é uma oportunidade que você está me dando nesse espaço de eu falar de um assunto que eu gosto tanto, que é política. Vamos embora. Simbora, que bom. Cari, eu vou fazer a primeira pergunta que eu costumo sempre fazer para os meus convidados, porque o programa tem esse intuito, sabe, de trazer a política de forma leve e de apresentar o político além do cargo. Então, quem é Cari Santos, né, fora da política institucional? Fora da política institucional, eu sou mãe do Inácio, que hoje tem 6 anos de idade. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou neta, eu sou nora, eu sou amiga. Então, a política sempre traz um lado e tem o outro lado que é esquecido pela sociedade, que é o lado humano, onde a gente pauta a nossa vida, a questão do nosso cotidiano. E eu também gosto muito de trazer um pouco da minha vida para a gente poder tentar humanizar um pouquinho a política, já que é um espaço tão difícil, tão rígido, um espaço tão formal. Então, a gente gosta de fazer essa quebra para que a gente possa também apresentar Cari fora da instituição pública. Cari, eu detalhei algumas pautas que você já defende: direitos humanos, mulheres, né, a questão da educação, periferia, mas quais outras bandeiras você defende na Câmara Municipal? A gente defende várias pautas, a gente, como você trouxe aqui, a questão dos direitos humanos, da classe trabalhadora, das mulheres, das periferias, dos morros, a questão da participação popular é uma bandeira muito forte do nosso Uhum. mandato e uma passagem dentro de um contexto do modo petista de governar. Então, a gente gosta sempre de trazer o legado do PT aqui na cidade do Recife e a gente tem pautas com relação a fiscalizações, a questão de obras, a questão das novas modalidades de emprego, quando se trata dos entregadores de aplicativo, a pauta da educação. Então, a gente tenta atingir várias áreas da cidade do Recife e fazer com que todo mundo seja contemplado dentro do nosso mandato. Pois é, como destaque, você vem defendendo aí o piso, né, da ACS, para quem não sabe, dos agentes comunitários de saúde. Teve também a questão da privatização da Compesa, que você também se posicionou bastante. Tem os entregadores de aplicativos, né, que você já tem projeto de lei inclusivo para esse público, né? Então, me diz uma coisa: quais pautas dessas aí que a gente falou agora tem se avançado dentro da Câmara e o que você espera é, impactar a população, né, com esse trabalho? A gente apresentou um requerimento fazendo um apelo à governadora Raquel Lira, Uhum, pedindo para ela parar com o processo de concessão da Compesa, que na verdade é a sim. privatização da Compesa, que é um grande monopólio natural, que é um bem público importantíssimo para o povo pernambucano e que está sendo rifado para iniciativa privada, onde não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora, com o povo pernambucano, se esses serviços vai melhorar, sobre o controle da tarifa de água, sobre a conta de água, sem se preocupar com os trabalhadores que poderão ser demitidos com esse processo de privatização. A gente emplaca a luta pela defesa da Compesa pública e eficiente durante uns 3 anos.
A gente também emplacou uma luta em defesa dos entregadores de aplicativo, protocolando 4 projetos de leis e um requerimento, inclusive um projeto de lei da gente foi aprovado com unanimidade, que foi o Dia Municipal do Entregador de Aplicativo. E muita gente pode dizer assim, mas é o Dia Municipal do Entregador de Aplicativo, isso vai mudar o quê? Os nossos projetos de leis, eles foram construídos com a sociedade. E quando se trata dos entregadores de aplicativo, a gente construiu os projetos de leis junto com o sindicato, com o SEABAP, com o Rodrigo, que é o presidente desse sindicato, junto com os entregadores de aplicativo. E pode parecer simples, mas eles pediram um dia municipal e a gente aprovou esse projeto com unanimidade. A gente também pediu para que tivesse ponto de apoio, para que eles pudessem ter um local para ir ao banheiro, para poder fazer a sua alimentação, para poder descansar, para carregar o celular, ter acesso à internet. A gente fez um pacote de projetos de leis para garantir a dignidade para os entregadores de aplicativo, que é uma categoria muito grande, é a maior categoria do Brasil e que a gente precisa discutir. E a gente está emplacando uma luta muito massa, que é justamente a redução da jornada de trabalho, que é contra a escala 6x1. Então, a gente apresentou um projeto de lei pedindo a redução da jornada de trabalho, trazendo a escala 4x3 sem a redução de salário. Em contrapartida, as empresas que aderirem a essa jornada de trabalho vai ter um incentivo aí de no mínimo 15%. A gente pode ter um percentual de 10%, de 15%, de 20%. Então, a gente está construindo essa frente desde janeiro nas ruas, conversando com os trabalhadores que se enquadram dentro dessa modalidade e também com o grupo de empresários que tem interesse em torno dessa jornada de trabalho. Então, a gente visa garantir melhores condições de trabalho para que o trabalhador possa usufruir o seu tempo com a sua família, com lazer, tendo tempo para poder se qualificar e também fazer com que ele possa ir à igreja ao domingo, no final de semana, para aproveitar as suas férias, para ter qualidade de vida e também, consequentemente, a gente garantir mais produtividade para o empresariado. A gente também emplacou uma luta em defesa dos servidores públicos municipais da cidade do Recife. Eu sou filha de um servidor público, então a gente também apresentou o requerimento que você falou sobre o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde. Eu fui azinha da Prefeitura da cidade do Recife, lá em 2010, que eu acompanhava os ASAs, né? E eu era uma azinha e eu entendi um pouco o trabalho dos ACS. É por isso que a gente apresentou um requerimento pedindo o pagamento do piso dessa categoria. Também a gente se somou aos professores, aos enfermeiros, guardas municipais, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, toda a categoria de serviço público que pediu o nosso apoio. A gente esteve lá se somando junto com a greve para garantir melhores condições de trabalho, mais dignidade e entender, né, que só existe serviço público porque existem pessoas que saem todos os dias para poder oferecer esse serviço para a população da cidade do Recife. É por isso que eu sou tão defensora do serviço público da cidade do Recife. Me diz uma coisa, a escala 6x1, fim da escala 6x1 é uma pauta nacional. Você está apresentando um outro projeto que seria a escala 4x3. Como funcionaria? Como seria isso? 4 dias de trabalho? E 3 dias de folga sem a redução do salário. As empresas que aderirem, as empresas elas não serão obrigadas ou intimadas a cumprir essa jornada de trabalho, então é algo que pode ser negociado junto com a prefeitura, junto com essas empresas e trabalhadores. Então, é uma forma da gente garantir que a gente tem uma redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, porque é importante, e a gente também traz um incentivo fiscal para que essas empresas possam ter o benefício da produtividade e também o incentivo fiscal. Então, a gente trouxe esse debate que é nacional dentro da esfera municipal. Então, cabe à minha competência, enquanto vereadora, apresentar um projeto de lei, só que ele passa por vários trâmites na casa, depende também da aprovação junto com os outros vereadores, só para sim chegar no prefeito e ele decidir se ele vai sancionar ou não esse projeto de lei. Mas a gente já está articulando esse projeto de lei há muito tempo, tendo conversa com alguns vereadores da casa. Se a gente tiver a oportunidade de discutir esse projeto de lei com o Poder Executivo para poder mostrar o benefício
para a população da cidade do Recife e também para o empresariado que aderir a essa jornada de trabalho. Então, é um debate que toca a vida do povo a nível nacional, mas que a gente quis dar um recorte em atenção Trazer aqui para o para o município. município, porque isso faz parte da realidade dos moradores. Quantas empresas de telemarketing a gente tem aqui na cidade, que a gente precisa discutir sobre a condição de trabalho e dar visibilidade às pessoas que trabalham numa escala que ele só tem um dia de folga Uma na jornada semana. bem puxada. Então, ele não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado. Então, você priva a qualidade de vida desse trabalhador. Então, nosso projeto ele visa dar dignidade a essas pessoas. Você protocolou recentemente também um pedido, né, periódico de substituição das geomantas nas áreas de risco. Não foi isso? Eu vi até um vídeo teu nas redes Sim. sociais, você trouxe isso a público, né? Qual a importância dessa iniciativa para essas pessoas que moram nessas áreas? A gente apresentou um projeto de lei que visa trazer a vistoria periódica e fiscalização dessas geomantas. Eu não sei se vocês sabem, mas a cidade do Recife é a capital da geomanta do Brasil. Então, dentro desse contexto e dentro do contexto dos dados que a gente teve no último censo, falando sobre a condição das pessoas que moram em área de risco, de inundação e de vulnerabilidade, são mais de 200 mil recifenses. E, como medida paliativa, está sendo aplicada uma geomanta, que é como se fosse uma lona mais flexível, na verdade, mais resistente e também ela é flexível. Ela é feita de PVC, com materiais sintéticos, e ela visa ser aplicada em área de risco para poder conter deslizamento e erosão de terra. Só que essa geomanta ela tem prazo de validade, por mais que ela tenha condições de poder receber raios solares e de ter toda a sua proteção, a gente sabe que tem um prazo de validade e que é de 5 Sim. anos. Então, se a gente aplica, a gente tem que ver a condição dessa geomanta e ver a funcionalidade dela, se ela está atendendo à função de proteger a vida do povo da cidade do Recife. Caso não, a gente precisa fazer a manutenção. E isso parte da Defesa Civil para poder avaliar, fazer uma vistoria, uma fiscalização, dizer se a aluna está ok, se está ok, a gente deixa, mas monitora até o prazo de 5 anos. Chegou o prazo de 5 anos, qual é o estudo que se tem? Precisa trocar? A gente troca. Então, eu acho que essa é uma forma da gente proteger a população da cidade do Recife. E o nosso projeto de lei também pede para que a prefeitura divulgue esses dados. É importante que a gente saiba qual é a situação das geomantas da cidade do Recife. Então, é um projeto de lei que visa garantir mais segurança para as pessoas de área de risco, de morro e de periferia. E a gente sabe que a cidade do Recife não é uma cidade plana, é uma cidade alta, cercada de morros. Então, a gente precisa ter um olhar para essas pessoas, na verdade, e o nosso projeto de lei visa cuidar das pessoas que vivem em área de risco. A senhora agora é titular na Comissão de Conselhos Humanos, né? Isso na Câmara Municipal, ocupando um espaço que antes era do PP, era Michele Colles, né? Se eu não Isso. me engano. Chegando agora nessa comissão, sendo de esquerda, quais novidades Que se tem, que né? se tem? Atualmente, eu sou vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e recentemente fui nomeada para ser membro titular do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Segurança Cidadania. Então, eu entro no lugar da ex-vereadora Michele Collins, que tem uma pauta, na verdade, ultraconservadora, Sim. que exclui pessoas em torno da nossa cidade e que os direitos humanos ele visa proteger, acolher e cuidar de todas as pessoas. É para incluir todas as pessoas. Não é para poder separar, é para poder cuidar sobre todas as famílias e todos os pagadores de impostos da cidade do Recife. Então, eu venho com uma pauta sendo trilhada na defesa dos direitos humanos e é uma cadeira muito estratégica, porque a gente vai desenvolver políticas públicas que vai tratar da vida do povo da cidade do Recife e que a gente vai ter um olhar estratégico. Eu tenho um processo de consciência, que eu sou progressista, que a gente dialoga com vários públicos
e que a gente está aqui para defender os interesses do povo da cidade do Recife. Então, é uma cadeira muito estratégica, muito importante, que eu vou representar a Câmara Municipal e, consequentemente, o povo da cidade do Recife. Vereadora, agora olhando para um cenário mais macro e para o futuro também. A Ah, senhora está no primeiro mandato, tem aí primeiro semestre já se passou, já veio trabalhando muitas pautas importantes, né, muitas defesas. É conhecida aqui no município, também nacionalmente, né, um nome muito importante dentro do PT. Mas em 2026 a gente pode te esperar já no pleito para outro cargo. eu acho que toda vez que eu estou vendo agora nas entrevistas, todo mundo está me perguntando a respeito disso. E eu acho que é até natural essa pergunta, porque antes de ter sido eleita vereadora, eu sempre ocupei um espaço nacional pela função que eu desempenho, né? Eu estou vereadora, mas eu sou comunicadora popular, como você trouxe aqui, uma comunicadora política. E eu achei até interessante o recorte que você fez, porque muita gente me chamava de blogueira. Então, é a primeira vez que alguém chega e diz assim, ela era uma comunicadora política. Então, eu trabalhava o cotidiano do Brasil, do estado e do município, e eu sempre tive uma relação muito forte com o PT nacional. Eu fiz parte do evento que teve dos 45 anos do PT. Eu fui mestre de cerimônia desse evento, mestre de cerimônia do presidente Lula. Então, eu sempre fui ligada às pautas nacionais. Então, é normal que as pessoas façam essa projeção com relação ao cargo de deputada federal. Eu estive no PT recentemente nacional, a gente fez essa discussão em torno disso, e é um nome que é projetado, que é cotado para ocupar um cargo na esfera federal, mas eu estou focada no meu mandato, então foi muito difícil chegar até aqui. Eu sei que existe uma expectativa do povo da cidade do Recife em torno desse mandato. Foram quase 10 mil pessoas que saíram de casa para poder votar nesse projeto. Então, eu sempre digo que eu quero ser a vereadora, que as pessoas vão ter orgulho de dizer assim: ah, que orgulho ter votado nela, e quem não votou, ter aquela sensação, poxa, era por ter Poderia votado ter nela, né? votado. Então, a gente pode discutir isso lá em 2026, junto com o PT, mas eu vou continuar focada com a minha cidade. Eu acho que eu tenho muito que entregar, é o meu primeiro mandato, eu tenho muito que aprender ainda, muito que colher, e eu quero poder construir uma nova realidade do povo da cidade do Recife, né? Eu quero cuidar do meu povo, sabe? Nos bastidores a gente já ouve muito que João vem aí candidato para o governo, né? Mas Isso. o que a senhora acha desse movimento? Eu acho que se especulam dois nomes nesse processo, né? O nome de João Campos, o nome da atual governadora Raquel Lira, e dentro desse contexto eu sempre faço a discussão em torno do PT. Porque se fala tanto de João, se fala de Raquel e não se fala do PT, e da possibilidade do PT disputar uma candidatura majoritária. E eu sei que isso não parte de mim, porque Uhum. é um contexto nacional, é uma candidatura majoritária, então isso envolve o PT nacional, o presidente Lula, é por isso que a gente entende a necessidade de que a gente possa discutir o nome do PT aqui dentro do estado de Pernambuco, a importância da gente reeleger o nosso senador Humberto Costa, mas que também pode existir a possibilidade de ter uma candidatura majoritária com aliança, só que não é qualquer aliança. Então você tem que fazer uma aliança que gira em torno do presidente Lula. Então, muito se especula João, se fala de Raquel, Raquel nunca fez o L, Raquel nunca falou de Lula. Tem a questão do senador Humberto Costa, que é o nosso principal compromisso. Eu sempre digo que o presidente Lula não precisa de governador, são os governadores que precisam do presidente Lula. O presidente Lula precisa de senador. Então, a gente está emplacando a reeleição do presidente Lula, a reeleição do senador Humberto Costa. Pode existir a possibilidade de aliança política, e eu acho que isso faz parte do processo político, mas tem que ter compromisso com Lula, tem que ter compromisso com Humberto Costa, tem que ter compromisso com as pautas históricas do PT e tem que ter compromisso com o povo. E a gente sabe que quando se trata da governadora Raquel Lira, com privatização da Compesa, a privatização de metrô, o trato que se tem com o servidor público, então são pautas que não se enquadram muito com a bandeira do PT. Então, eu acredito que a gente ainda vai discutir o cenário de 2026, mas eu queria muito que a gente pudesse ter uma candidatura própria. Eu queria muito ter um governador do PT,
mas que a gente vai discutir em 2026 se a gente vai ter aliança ou não e quem é que vai ser o candidato ou não do presidente Lula. A única coisa que eu posso afirmar aqui é que a gente sabe que o PT ele não vai ter dois palanques, a gente não vai dividir a nossa militância e que a gente vai marchar dentro de um senso comum para poder fortalecer o presidente Lula nessa eleição que é tão importante para o Brasil, a gente tendo que enfrentar a extrema-direita, o retrocesso, o bolsonarismo, uma tentativa de golpe, resgatar a questão da soberania do nosso país. Então, tem uma eleição muito difícil em 2026, não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que o presidente Lula vai ganhar. Então, não ter dois palanques já é uma certeza dentro do partido. Isso, não vai ter dois palanques, não. Assim, a gente não quer passar por essa situação, não. Eu sempre digo que o presidente Lula pode ter apoio de todo mundo, mas o PT não vai se enquadrar para se colocar dentro do apoio para todo mundo. Tem que ter compromisso com o presidente Lula, tem compromisso com o nosso senador Humberto Costa, tem que ter compromisso com o nosso partido, as bandeiras históricas, com o povo brasileiro e também ter compromisso com o projeto que a gente tem de ampliar a nossa bancada de deputados federais e senadores. Como a senhora avalia a gestão do prefeito João Campos? Eu avalio dentro de um contexto mediano. Eu tinha dado uma nota 7 na última entrevista que eu dei, e isso faz parte de um processo da gente ver que existem pontos positivos dentro da gestão, e eu não posso negar isso, mas também existem pontos negativos. Eu ando a cidade do Recife. O cargo de ser vereadora me proporcionou a oportunidade de conhecer mais a fundo a vulnerabilidade das pessoas da cidade do Recife, as áreas de morro, das periferias. Então, a gente precisa discutir projetos em prol da juventude periférica, da juventude negra, das mulheres, quando a gente discute obras em torno das periferias. Então, eu acredito que é uma gestão que precisa melhorar, mas que tem pontos positivos, como a questão do Conecta Recife, como a questão do Compaz, mas que a gente precisa de mais. E eu tenho certeza que a gente não consegue ter nenhuma gestão 100%. Isso é dentro do contexto municipal, qualquer outro contexto político, porque a gente sabe que existem problemas que são estruturais no nosso município e no Brasil. Agora, a questão é, tem problemas estruturais. Bora combater os problemas estruturais, bora dar atenção a isso, bora diminuir a desigualdade social, a questão da vulnerabilidade, das pessoas em situação de risco, os moradores de rua, pessoas em situação de rua. Então, existem vários recortes dentro do contexto da cidade do Recife que precisam de atenção. Morro, periferia, trabalhadores, o centro do Recife, que está abandonado. Então, existe um programa de requalificação, mas não saiu do papel ainda. Então, vamos cobrar isso. Tem a questão do Promorá. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir aqui para falar sobre a cidade do Recife. E a senhora acha que ele está pronto para se candidatar e, caso eleito, ser governador do nosso estado? Eu acho que a gente precisa de mais tempo para poder avaliar. Eu avalio que todo político tem um potencial dentro de si para poder disputar os mais variados cargos. Eu nunca vou ser a pessoa que vou apontar e dizer você não, mas eu acho que a gente precisa de compromissos políticos com bandeiras que são importantes para a classe trabalhadora. Então, eu avalio muito o político com as bandeiras históricas que ele defende, e o compromisso com a classe trabalhadora é algo que é o diferencial dentro desse processo. Então, eu acredito que pode existir essa possibilidade, um candidato que pode surgir. Não tenho essa certeza, existe uma discussão, né, em torno do bastidor público, mas nunca se abriu a boca para dizer, de fato, eu sou candidato a governador, mas eu acho que pode existir essa possibilidade e que a gente vai ter que cuidar da cidade do Recife nesse processo, caso ele venha disputar a eleição para governador do estado de Pernambuco. Isso, porque ele sendo eleito, Vitor Marques Ele assumiria. assume esse papel. É outra pergunta que eu lhe faço. O Vitor estaria pronto para assumir esse mandato com tantas faltas, assim como a senhora citou? O centro do Recife abandonado, né? Mais atenção à área dos morros. Eu acho que está num processo de construção política, né? É o primeiro mandato que se tem dentro da composição, ele sendo vice-prefeito da cidade do Recife, ele se enquadra dentro do contexto que eu me enquadro, assim, quando eu digo que é a primeira disputa institucional. Lógico que cada um tem a sua trajetória política.
Eu, por exemplo, sou militante, tenho 13 anos dedicado à luta da classe trabalhadora, e ele vem dentro de outro contexto político diferente, e que essa trajetória dele ele vai conseguir poder mostrar para a cidade do Recife, caso ele se torne prefeito da cidade do Recife, e que ele vai ter aí um pouquinho de anos para poder demonstrar esse processo de ser prefeito, se ele vai vir ser candidato à reeleição. Eu acho que são muitas especulações em torno da política, e a gente trabalha com Uhum. especulações na política, e que pode existir essa possibilidade caso o atual prefeito se torne candidato real a governo do estado de Pernambuco, e Vitor, consequentemente, ele vai assumir essa pasta de ser prefeito da cidade do Recife. Vereadora, a senhora já tinha um trabalho bem forte nas redes sociais, né? Antes mesmo de entrar na Câmara Municipal. Como foi essa transição de comunicadora popular, comunicadora de política, conhecido como terrivelmente petista? Ai, esse é engraçado, esse terrivelmente petista, porque muita gente pergunta de onde veio esse terrivelmente petista. É que Bolsonaro, na época, disse que ia nomear um ministro terrivelmente evangélico. Aí eu brinquei, por isso eu sou terrivelmente petista. Aí eu briguei com Michele Bolsonaro, é verdade, Michele Bolsonaro brigou comigo Uhum. e me chamou terrivelmente petista. Eu disse, pô, vai ficar terrivelmente petista. Se tá incomodando a extrema-direita, o bolsonarismo, eu vou deixar é, esse título de terrivelmente petista, porque eu coloco a estrela no peito, defendo o PT, defendo o Lula, botei o nome do meu filho em homenagem ao Inácio. presidente Lula, quando o presidente Lula estava preso. Então, eu tenho uma história de vida com o PT. E a transição, ela só é dentro do caráter institucional. Eu ainda continuo comunicadora, assim. Eu sempre fui militante, aí eu me tornei comunicadora, e é algo que eu gosto de me identificar como comunicadora, e que eu estou vereadora. O que existe é a questão do decoro parlamentar, né? Porque Uhum. se eu dar uma escapadinha, a oposição se articula e tenta derrubar o mandato. Mas como a oposição é a minoria, então eu acho que talvez a gente não tenha esse enquadramento para mim dentro desse contexto, mas eu acho que é bom a gente preservar o mandato, principalmente quando se trata da expectativa de quase 10 milhões de pessoas. E eu acredito que a gente tem que cuidar e zelar por esse mandato, porque a gente representa o povo da cidade do Recife. E eu cuido muito bem dele, porque foi muito difícil chegar até aqui, sabe? Eu vim da periferia, estudante de escola pública, minha mãe é cabeleireira, mas antes era manicure, minha avó vendia pastel, eu vim da Mangueira, meu pai é servidor público, ganha um salário bem, bem miserável. Então, a gente vem de um contexto de muita luta e resistência. Veja, eu não tenho sobrenome político, eu não venho da caixa política, eu não tenho dinheiro, estrutura, mandato, e a única coisa que eu tenho é o povo. Então, é pelo povo. Então, a gente faz de tudo para poder fazer com que esse espaço seja ocupado de forma ideal, para que a gente possa defender os interesses da classe trabalhadora. Então, o fato de eu vir dentro de um contexto de origem periférica faz com que eu entenda a realidade do povo. Então, esse mandato ele é um instrumento da classe trabalhadora que me dá mais voz para que eu possa, de fato, contribuir e melhorar a vida das pessoas. E se eu não conseguir, porque vai ter limitação, porque eu vou precisar do apoio de alguns vereadores, e até aqui eu tenho apoio de boa parte dos vereadores, graças à boa relação que eu tenho com alguns, depende muito também do prefeito, então existe todo um processo, né, que não só cabe a minha função enquanto vereadora, mas é uma função muito importante, porque a gente está ocupando os espaços, fazendo fiscalizações, fazendo projetos de leis, e que a gente está aqui para lutar pelo povo da cidade do Recife. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de dizer é o povo da cidade do Recife. A senhora trouxe algo importante, disse que não tinha sobrenome político. Hoje a gente vê muito isso, né? Hoje É, não, sempre, sempre tem, porque sempre facilita, teve. né? Você, sobrenome fulano de tal. É. Aí a pessoa engravidou, o menino já vai ser político, entendeu? Uhum. Então eu não tinha essa perspectiva para Essa mim. herança política, no Não, seu caso, não teve, não mas não teve. podemos também dizer que foi do nada que a senhora se tornou uma parlamentar, porque houve Não. uma construção desde nova, filha de políticas públicas, como a senhora sempre diz, né? E
dentro do digital mesmo. E sabemos que o digital hoje é muito Poxa, importante, com né, para certeza. todo político. Como estrategista, eu digo, se o político não está no digital, ele nem existe. Ele nem existe, né? E eu acho que é importante você falar do digital. Acho que tem uma galera que marginaliza, criminaliza. Ah, vereadora TikTok. Ah, prefeito TikTok. Ah, fulaninho, tudo é TikTok dentro de um contexto marginalizado, mas essa é a nova ferramenta. Veja, eu sou filha de quase todas as políticas públicas do PT. Onde tem cota, amor, eu tô dentro. Então, o PT me trouxe até aqui. Eu tive apoio de alguns parlamentares do PT que me apoiaram nesse processo. Eu tive apoio de alguns movimentos sindicais, de alguns movimentos sociais. Eu não cheguei aqui sozinha. Uhum. Então, eu tive muita luta para conseguir chegar até aqui. Foram 13 anos da minha vida dedicada para isso. Só que a rede social que fez o boom, assim, antes de eu ser candidata a vereadora, e eu acho que foi justamente isso que me fez ser vereadora, dentro do contexto que as pessoas passaram a me pedir para vir ser vereadora. Então, antes de ser vereadora, as pessoas já me conheciam. Às vezes eu andava com o senador Humberto Costa e com alguns políticos, e as pessoas diziam assim, aí o Humberto olhava, fulano dizia, Cari, as pessoas me conheciam antes mesmo de eu ser vereadora da cidade do Recife. Então, as redes sociais foi uma ferramenta fundamental. Eu fui a parlamentar do PT, a segunda mais votada do estado de Pernambuco. Eu tive quase 10.000 votos de opinião. Então, isso é com a força das redes sociais. E eu sei o impacto disso. O quanto isso me ajudou, porque eu poderia gravar um vídeo e poder falar sobre vários bairros, Uhum. sobre várias realidades, sobre vários contextos com o celular na mão. E esse mesmo celular me possibilita a oportunidade de eu demonstrar o meu interesse partidário, político, mas também me dá a oportunidade de eu falar sobre a realidade e mostrar o trabalho que eu desempenho na Câmara Municipal. Então, tem muita gente que despreza, mas o político que não está na rede social, ele também pode estar fora da política. Então, eu acho Total. que a gente precisa entender que existem novas formas de fazer Uhum. política e a gente precisa entender que o celular, as redes sociais, é um fator positivo para que a gente possa ocupar esses espaços. E eu consegui, assim, eu sou prova viva disso, eu consegui ser eleita fruto de um trabalho, mas esse trabalho só foi reconhecido de fato dentro de uma abrangência maior através das Do redes digital. sociais e do digital. Então, bora parar com esse negócio de dizer, ah, é TikTok, pronto, eu sou vereadora do TikTok, tá tudo bem. Gente que critica e fala, ah, é TikTok de maneira pejorativa, porque não consegue fazer o que a gente faz. Aí, para poder diminuir, aí fica tentando menosprezar, mas eu acho que é uma ferramenta importante. E eu acho que existem várias formas de cada pessoa trabalhar e cada vereador trabalhar. Não sou eu que vou dizer a forma como o político deve Uhum. atuar, mas como eu atuo, também é nas ruas, mas também nas redes sociais. Inclusive, dando uma conferida nos seus conteúdos, eu vi que mudou alguns formatos, tem alguns ganchos diferentes. Qual a estratégia por trás disso? A gente está intensificando ainda mais o nosso trabalho nas periferias. Assim, eu cheguei agora, eu sou novinha, assim, na política institucional, então eu tive que aprender como é que era o processo da Câmara, Uhum. entendeu? Então existe toda uma burocracia que as pessoas não entendem, toda uma demanda. Eu sei que as pessoas têm um estereótipo que político não trabalha, mas existe tanta gente em massa, sabe, que se acorda todos os dias. Eu sei que essa é a nossa obrigação, eu fui eleita para isso. Então, a gente estava tentando entender como é que funcionava os trâmites, a burocracia, mas a gente também nunca deixou de estar na rua e a gente está intensificando ainda mais o nosso trabalho para que a gente possa dar visibilidade e está funcionando. Por exemplo, o protocolo requerimento, faço o vídeo, a prefeitura vai lá e acata uma demanda. E isso é maravilhoso, porque você utiliza o seu papel de parlamentar institucional apresentando um requerimento. Enquanto comunicadora barra vereadora, eu faço o vídeo denunciando um problema, pressiono muito a gestão, aí depois a gente consegue colher alguns resultados. E eu vou pressionar mais, porque eu tenho certeza que a gente apresentou um monte de requerimentos e que a gente consegue fazer com que esses requerimentos saiam do papel para poder transformar a vida do povo. Então, a gente está intensificando ainda as nossas demandas de fiscalizações aqui na cidade do Recife. Eu acho que o povo pede muito por isso e a gente está aqui para poder atender o chamado do povo.
Ainda sobre redes sociais, a senhora hoje está no Instagram, no TikTok, No é Kawaii, ativa eu sou nas outras redes, porque o Instagram a gente sabe que todo dia tem tem conteúdo. conteúdo, tá tendo um probleminha da gente conseguir alimentar, né? Porque geralmente sou eu que cuido das minhas redes, assim. Eu tenho orgulho de dizer assim, eu sou vereadora, mas eu sei editar, eu sei fazer card, eu sei fazer vídeo, eu sei fazer todo o Uhum. contexto, porque eu já vim dentro desse trâmite, né? Teve um dia que eu tava na casa e o vereador fez assim, Kai, tu tá editando vídeo, é tu que edita. Eu disse, quando eu posso ajudar, eu vou lá e edito. Então, eu tô atualmente em todas as redes sociais, mas o Kawaii eu não alimento muito. A gente fica muito no Instagram, porque o Instagram, ele é uma porta de entrada, porque vários ministros de Estado me seguem, várias figuras públicas, então é uma porta de entrada para mostrar que existem várias figuras intelectuais que reconhecem o nosso trabalho. A gente está no TikTok, a gente recebe muita demanda no WhatsApp. Pense numa coisa que está dando A trabalho para senhora o que mandato. responde também os Não WhatsApps, consigo responder tudo, assim, eu consigo responder Instagram. Sou eu que falo com você, amor. tá vendo? Sou eu que falo com você no Se não Instagram. sabia, manda lá no inbox. Não consigo responder todo mundo, que é impossível. Veja, a gente fala para milhões de pessoas, assim, por Uhum. conta de visualizações, de alcance, coisas assim do tipo. Eu não consigo dar conta de tudo, mas eu estou sempre respondendo, interagindo. Às vezes eu faço vídeo com a pessoa, às vezes eu mando um áudio. Então, sempre que eu posso, eu interajo. O Instagram é a porta de abertura, mas a gente está tentando divulgar mais as outras redes sociais. E eu também sou muito forte no TikTok, né? Mas eu tenho um problema de estar no TikTok, porque toda vez que eu começo a fazer muita zoada, a minha conta é derrubada. Eu já estou na quarta conta no TikTok. Eu não... É uma coisa que eu não aguento mais, é ter minha conta sendo derrubada. E a gente queria estar no YouTube, mas eu não tenho muito tempo para desenvolver conteúdo para o YouTube, não. Ainda não, né? Ainda não. Me diga uma coisa, nesse meio polarizado dentro do digital, né? A gente sabe que a polarização está Ela com existe, tudo e né? ela existe, né? E fake news também. A senhora já passou por alguma fake news? Já sofreu algum ataque de haters? Me fizeram ataque de hater, amor. Isso aqui é a minha especialidade. Ameaça de morte, Meu ameaça de Deus! estupro coletivo, ameaça contra meu filho, contra minha família, vazar os meus dados, o meu endereço, assim, todos os tipos de discurso de ódio que você puder imaginar, eu entro dentro desse Uhum, recorte. Eu entro mais dentro do recorte pelo fato de ser mulher e nordestina, porque como eu tenho conteúdo de alcance nacional e eu atinjo sim, outras cidades, as pessoas reconhecem o meu sotaque. Então, para poder atacar a minha ideologia, começa atacando a minha região e a começa pela minha com a xenofobia. xenofobia. E me fizeram uma pergunta sobre essa. Eu sempre disse que eu nunca fui alvo de fake news. Mas avaliando, depois da outra entrevista que me fizeram, eu fui alvo de algumas fake news e hoje sempre diz assim: a vereadora não se posicionou sobre tal coisa. Aí tá lá na Câmara dizendo que eu me posicionei. Agora o que é que falta? Meu amor, precisa acompanhar o quê? O meu trabalho. Porque falar de mim é muito fácil. Tem que acompanhar, olhar os stories, poder ir lá na Câmara, ver quais são os projetos de leis, os requerimentos. Então, a Kari votou a favor do projeto das bets. Eu não votei nada, não. Eu votei contra. Então, eu fui avaliar que em algumas páginas de política, de fofoca, que é tendenciosa para o lado da direita, tenta distorcer a minha atuação política, tenta me reduzir, me diminuir. Então, eu fui recapitular, poder pegar lá na memória e vi que eu fui alvo de algumas fake news e é sempre atrelada à extrema direita. A gente também apresentou um projeto de lei de combate à fake news nas escolas, então a gente está estudando alguns projetos para que a gente possa proteger crianças e adolescentes dentro desse ambiente virtual das redes sociais, porque tem a sua parte positiva que é fazer com que as pessoas se comuniquem em torno de uma comunidade. Mas a gente sabe que as redes sociais, ela vive do discurso de ódio, Uhum. ela vive da propagação de fake news. Então, dentro desse contexto, eu sou vítima disso. Muita gente faz assim: ah, cara, mas você vai para cima. Eu vou para cima defender aquilo que eu acredito, defender os interesses da classe trabalhadora, o legado do meu partido, do presidente Lula. Agora, eu abrir a boca para ameaçar alguém de morte, para desejar algum mal assim
contra a pessoa, contra o filho de alguém, assim, eu nunca desejei o que as pessoas desejaram para mim. Então, eu fui vítima de xenofobia, violência de gênero, até incentivo a suicídio contra mim, ataques xenofóbicos, ameaça de morte, ameaça velada de morte. Já sofri vários ataques, eu já processei algumas pessoas numa época que os ataques estavam bem aflorados, Uhum. e isso era em torno de proteger também a minha família e o meu filho, que foi alvo de uma perseguição política na época que foi mobilizada pela extrema-direita. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acredito que eu trabalho de forma responsável nas redes sociais. Eu não trabalho com propagação de fake news e eu trabalho combatendo o bolsonarismo e o fascismo e que é o mal do Brasil. Então, se a gente baixar a cabeça, eles avançam. Então, eu tenho que ser impositiva, tenho que gritar, tenho que falar, tenho que apontar o dedo, porque se a gente deixar, essa galera comanda o Brasil e o retrocesso vem e afeta o direito dos trabalhadores do nosso país. É importante a senhora ter essa consciência do seu espaço de poder e saber combater tudo isso da forma mais correta, né? Sim. Vereadora, a gente já está quase no finzinho. Ah, Quando chega esse momento, a gente tem dois quadros aqui, um de curiosidade e outro de você para o mundo, que é um bate-bola, certo? Vamos começar pelo de curiosidade? vamos embora. Eu quero saber qual é o seu lugar preferido aqui em Recife. A Rua Bom Jesus, a rua mais linda do mundo. Não é a terceira, não, é a mais linda do mundo. Fica em primeiro lugar. E um livro ou uma música que lhe acompanha? Eu gosto muito de Chico Science, Nação Zumbi. Inácio, ele é apaixonado. Inclusive, uma vez Inácio fez assim: Mamãe, não pode ressuscitar Jesus. Chico Science e Saci Pererê não. Então, ele tem esse imaginário: Jesus, Chico Science e Saci Pererê. Então, eu gosto muito de uma música que fala sobre Cidadão do Mundo, que fala sobre também Pernambuco, que tem uma introdução. Pernambuco embaixo dos pés, e minha mente na imensidão. Aí eu sou bem territorialista, regionalista, carrego Pernambuco aqui Vendo? no meu peito, carrego Pernambuco aqui na minha pulseira, então é uma música que eu gosto muito. Então, eu sempre que posso, eu estou escutando essa música no carro e também escuto algumas músicas que tratam dentro do campo popular e da periferia da cidade do Recife. E um hábito seu que ninguém imagina? Rapaz, eu acho que o pessoal deve imaginar que eu sou atacada, mas eu falo muito sozinha. Sério? Eu fico treinando, brigando com as pessoas no espelho. É um hábito, assim, eu fico Já imaginando, testando? testando qual argumento que eu vou fazer com fulaninho de tal. Aí eu fico treinando várias situações para quando tiver o embate, amor, já tá preparado. Já está Então, pronta. tô pronta. Eu tenho esse costume de, às vezes meu esposo fala assim, tu quer, menina, tu tá fazendo o que? Eu disse, não, eu tô pensando em fulano, Me preparando. me preparando. E me diga um sonho seu que ainda não realizou. Rapaz, o maior sonho da minha vida, e eu acho que eu não vou conseguir, que é dar uma casa própria aos meus pais. Eu morei em várias ruas da Uhum. Mangueira porque meu pai não tinha condições de pagar o aluguel. Então isso é muito simbólico. Minha mãe trabalha ainda, meu pai trabalha, minha irmã trabalha, eu estou trabalhando, estou vereadora, eu tenho consciência que é um salário alto, mas não é um salário que dê para poder comprar uma casa. Então eu fico meio frustrada porque o meu maior medo é meu pai e minha mãe morrer e eu não poder dar a casa própria deles. Então, esse é um sonho que aperta meu coração. Agora para o quadro de você para o mundo, um bate-bola. Eu pergunto o que vem na cabeça, a senhora Solta, né? responde. O que é ser político? Ser político, eu acho que é se dedicar, né, para o povo. E eu sou um animalzinho político, né? Eu estou na política institucional, mas eu sempre estive no campo da política, Uhum. desde 17 anos até os 32 anos. Então, ser político é você lutar pelo povo, agora sem demagogia, pelo povo mesmo. Porque discurso, eu amo o povo, isso, aquilo, povo, povo, povo na boca de político é uma coisa maravilhosa, mas a prática é completamente diferente. Então, você lutar por aquilo que você acredita todos os dias e você ser um elemento de transformação é isso que a política pode possibilitar para a gente, enquanto animalzinho político, seja na política institucional ou não. Se a senhora acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada, mas pudesse resgatar três coisas, momentos, pessoas, o que ou quem resgataria? Eu resgataria o meu parto, foi engraçado.
Engraçado como gostamos de história, de viu? história. Eu vou contar essa história, não sei se eu contei essa história, mas o médico do meu parto, vou entregar a você, viu, doutor? Eita, doutor. Bolsonarista. Eita. Mas ele era um excelente profissional. Eu acho que dentro desse contexto deve ser levado em consideração. E eu, terrivelmente petista, né? Na hora do parto lá, eu querendo Inácio, o pai dizendo, não, é Caio. Eu dizendo, não, o nome do menino vai ser Inácio, mas eu queria que fosse Luiz Inácio da Silva Padilha, porque eu sou da Silva, né? Uhum. Só que meu amigo queria ter um filho e disse, cara, não dá pra você ter o nome do menino Luiz Inácio. Eu pego o Luiz e você fica com o Inácio. Beleza. Quando chegou na hora do parto, o médico fez assim, era ano de eleição, 2018. 2018, Lula preso, eleição, Bolsonaro e Haddad. Eu lá no parto, o médico perguntou qual é o nome do menino. Eu disse, ó, o pai quer Caio e eu quero Inácio. Aí o médico bolsonarista disse assim, o nome dele vai ser Inácio. Essa criança está dizendo aqui na ultrassom que vai nascer de 4,5 kg. Então, Inácio é um nome forte. Bora fazer uma votação. Aí, enfermeiro, técnico, meu amor, todo mundo escolheu Inácio. Lula não ganhou a eleição de 2018, mas no meu parto ele ganhou. No meu parto ele ganhou, no outro dia tinha lá uma placa, Lula livre. O médico achou que o nome do menino era Lula livre, os enfermeiros. Foi um bafafá esse parto. Saiu nos grupos do WhatsApp de médico. Uma confusão danada. Inácio levou hate no primeiro dia de vida. Então, o dia do parto foi engraçado, né? Aí o segundo momento seria o fato que eu conheci o presidente Lula e eu contei a minha história para ele, contei que eu coloquei o nome de Inácio em homenagem a ele. Isso foi épico, porque eu já tinha encontrado com o presidente Lula e já tinha agradecido pelo fato de ter sido filho das políticas públicas educacionais. Mas eu queria dizer assim, ó, cara, eu tava contigo lá, ó, tu tava presa, a galera tava te perseguindo, mas eu não desisti não, coloquei o nome do meu filho em homenagem a você. Aí, passando um tempo, não sei o quê, eu tive a oportunidade de olhar para ele. É engraçado que tava numa sala reservada, quando ele veio, eu fiz, Lula! Aí ele se assustou, tava a Janja, e eu chorava, meu Deus, as minhas fotos originais. Tudo horrível, assim, que eu só fazia chorar. E eu contei a história de Inácio, eu tenho até o áudio desse dia gravado. E eu acho que outro lado que eu queria resgatar, a minha assessora tá aqui, o nome dela é Isa, ela tá escutando. E ela sabe disso. A gente não tinha dinheiro para fazer eleição, né? Foi bem sofrido. A gente fazia campanha na casa de cada pessoa que era voluntário. Então, a gente fazia na casa de um, na casa de outro, na casa de todo mundo. Uhum. E a gente teve um comitê. E a gente queria ter um comitê para fazer a apuração da votação. Pensando, cara, e se tu não ganhar? Eu disse, eu não quero saber se eu não vou ganhar ou deixar de ganhar. Eu quero falar com o povo mesmo assim, menina, quando aparecia 1.000 votos. Aí eu, 2.000 votos, 3.000, 4. E a gente tinha imaginado que a gente poderia ter uns 5, 6 mil. Quando deu 6, 7, 8, menino, ia aumentando a quantidade de votos. Eu tava ficando louco. Chegou uma hora, mulher, que eu saí, eu disse, eu vou orar. Eu vou orar, eu tenho que falar com Deus. Aí eu saí, fiquei andando, não foi? Na rua, para um lado e para o outro. Eu dizia, Deus. E comecei a orar e orava e pedia assim para ele me deixar de pé, porque eu estava com emoção muito grande. Eu sempre digo às pessoas que eu só tinha dois caminhos: ou ganhar a eleição ou perder. Mas se eu perdesse, eu ia ficar feliz. E graças a Deus que eu ganhei, porque eu tive quase 10.000 votos, assim. A gente se ferrou muito, assim. Superou as expectativas. Superou as expectativas. Então, um dia e outra, velho. Esse dia também foi épico, manhã desmaiou. Então, foi assim, eu comemorei a vitória, manhã desmaiou, manhã no chão, eu fiquei, meu Deus do céu, manhã morreu. Eu não acredito que... Quanta emoção, viu? Quanta emoção nesse dia. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus. Mãe, aí eu gritava, meus amigos, alguém, um médico. E eu fiquei feliz. Assim, foi muito rápido, Kate. Eu fui, mãe, é bom. Meu Deus. Então, tipo, foi um mix de emoção. Graças a Deus, a minha mãe tá viva. Eu espero que ela continue viva mais anos Muito por aí. tempo. Mas foi um dia bem emocionante. Aí a militância foi tudo lá pro comitê. E a galera buzinava de carro. Os bolsonaristas jogaram ovo na gente, não foi? Da janela. Acho que é importante ressaltar isso, que tava jogando ovo na cabeça da gente. E o mais bonito foi ver a militância passando na frente do comitê, buzinando. O comitê era um ovo,
não cabia todo mundo, então a gente reuniu todos os militantes para ir para a Rua da Aurora. A gente tirou uma foto que depois dessa entrevista eu vou repostar para vocês verem a quantidade de pessoas que foram lá parabenizar a gente, que ficaram felizes porque esse é um projeto que foi construído também com eles. Então, foi um projeto nosso. Então, eu acho que esses 3 momentos, Lula, Inácio e o processo da eleição. Essas 3 histórias, Essas né? 3 histórias. Impactantes. É, Cara, agora deixa a tua mensagem pro mundo. para o mundo, Pro vamos, mundo, olha pro para essa, mundo, vou olhar para olha a para a câmera. câmera e deixa a tua É mensagem. muito importante que a gente venha pensar na política, não dentro do contexto que ela hoje está inserida, mas com um olhar diferenciado, como um espaço para ser ocupado por mulheres, por jovens, negros, periféricos, comunidade LGBT, idosos, pessoas com deficiência, para que as pessoas elas possam, de fato, ocupar os espaços de poder, para que elas possam se sentirem representadas e que a gente possa fazer da política um elemento de transformação de realidade, que a gente precisa se compromissado com o voto. O voto é muito importante, a gente não pode vender voto, a gente precisa fazer com que a gente pegue esse instrumento que a gente tem democrático para que a gente possa eleger os nossos representantes, mas representantes compromissados de fato com a classe trabalhadora. A palavra povo, cidade, é água na boca de um monte de gente, mas que a gente deve votar em gente realmente compromissada com as nossas pautas. É por isso que eu quero dar um recado para o mundo. Para a gente poder salvar o Brasil, a gente precisa reeleger o presidente Lula em 2026 e que você pode fazer parte disso para que a gente possa avançar com as nossas políticas públicas, com um legado que fez uma transformação nesse país. E eu conto com o Brasil, com o mundo, com todo o povo, em um só coro, para reeleger o nosso presidente Lula, o nosso senador Humberto Costa e fazer do PT a maior bancada de deputados federais da história do Brasil. Em 2026, vamos acabar com o bolsonarismo, com o fascismo e vamos embora defender o interesse da classe trabalhadora. Vamos defender um projeto socialista. Eu me empolguei, gostei. Foi forte. Foi? Falei muita coisa, Ai, né? vereadora, muito, muito obrigada, viu, pela sua Obrigada. participação. Gostei muito de ter você aqui com a Eu gente. também. O programa foi leve, foi bem Foi leve, de informativo. É melhor mulher leve, brincando, espontâneo. Eu gostei, pode me chamar de novo. Vamos nessa. Olha, onde é que as pessoas lhe encontram? Qual é o seu arroba nas redes sociais? Cari Santos, tem um selinho lá azul. Vocês podem acessar todas as redes sociais, mas é Cari com K, underline, S, Santos. E vocês podem me encontrar em todas as redes sociais. Botou Cari Santos, amor. Cari, meu amor, só tem eu. Então, dá uma força, segue lá. É muito importante que a gente possa endossar essa voz em torno das redes sociais para poder fortalecer o nosso trabalho e para fazer com que a gente possa divulgar o nosso trabalho e defender os interesses do povo, da classe trabalhadora. É isso. E para quem não nos acompanha, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, meu arroba é Kate Cavalcantes. Me segue lá, ativa o sininho aqui no canal, compartilha esse programa com quem precisa assistir. E muito obrigado por estar conosco até aqui. E até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.